A Diocese do Funchal nasceu há mais de 500 anos, com uma identidade global, de espírito aberto e universalista, olhando para o mundo descoberto e por descobrir com uma visão missionária. A identidade do catolicismo madeirense é assim construída entre partidas e chegadas, encontros e desencontros, diálogos e conflitos com o conhecido e o desconhecido. Os missionários que dali partiram e os que na ilha encontravam uma rampa de lançamento para novos desafios, fizeram desta igreja um ponto difusor do Evangelho no mundo, suscitando e apoiando muitas vocações para a missão de sacerdotes, religiosos e religiosas, um chamamento que hoje se estendeu a leigos e leigas em vários pontos do mundo. A condição insular foi também geradora de cultura, de literatura, de modos de estar e de pensar, com matizes peculiares, conferidas pela mundividência de quem nasceu com a marca de ter o mar como grande e vasta fronteira. A Igreja é uma instituição inscrita no espaço, no tempo e na história dos homens e mulheres de cada época, fazendo caminho e marcando a cultura, as sociedades e as mentalidades dos povos e civilizações em que se insere. Assim, a Igreja, no quadro da sua circunscrição jurídico-canónica, chamada Diocese, é também modeladora de cultura, iluminadora de mentalidades e definidora de mundividências. Boa parte da história da humanidade, no plano da literatura, da ciência e da arte, entre muitos outros campos do desenvolvimento humano, não pode ser plenamente estudada e compreendida nos últimos 2000 anos sem ter em conta a ação interventiva da Igreja, através dos seus numerosos membros e das suas pluriformes expressões institucionais nos mais diversos domínios das sociedades humanas. Esta ação transfiguradora da humanidade, que a Igreja assume por imperativo da sua missão evangelizadora, também a assumiu aqui no arquipélago da Madeira, desde os primeiros anos do seu povoamento, contribuindo para a construção de uma sociedade nova, no crepúsculo da Idade Média e no dealbar da modernidade. De algum modo, conhecer a história e o papel passado e presente da Diocese do Funchal é conhecer mais e melhor a ação da Igreja nestas belas ilhas e também, a partir destas, o seu papel na expansão e globalização do cristianismo, no desenvolvimento das relações entre os povos e civilizações do mundo na modernidade. Mais de 500 anos depois da fundação desta diocese, que foi a maior do mundo, as raízes cristãs deste projeto político e religioso podem inspirar a construção de uma nova sociedade atlântica e global, de uma igreja aberta ao mundo e capaz de lhe oferecer um contributo próprio. Nós, povo madeirense, que nunca fomos potentados militares, orgulhamos-nos da forma e do conteúdo que demos participantemente ao diálogo e à interculturação da Europa com outros povos. Apesar da insularidade de então ser algo muito mais cruel que a de agora. Apesar de, também então, já colónia. Quando celebramos os 500 anos da Diocese do Funchal e percorremos todo este tempo com orgulho, não estamos apenas a rever a história. Estamos a nos interrogar. A genética desta Madeira globalizante, expansionista no bom sentido, desta Madeira feita com arrojo interno e externo, afinal, pouco terá o seu ADN alterado. A Madeira cresceu com uma profunda ligação entre ser humano, Deus e natureza e formou cristãos que participariam de várias maneiras na missão evangelizadora levada a cabo em vários pontos do planeta. É significativo e, de certo modo, paradoxal
que uma diocese e um arquipélago, com um território próprio tão exíguo, se tenham tornado responsáveis pelo anúncio do Evangelho em espaços que compreendem 3 continentes, as Américas, a África e a Ásia. É ainda de interesse que se tenha tido a coragem, pelo visto rapidamente encurtada, de colocar na periferia e não nos grandes centros de decisão uma tamanha responsabilidade. A ilha, o arquipélago, pode ser uma prisão ou uma utopia criadora. A globalização corre o risco de impor simplesmente o poder dos mais fortes e de achatar no pensamento dominante e único todo o nosso planeta. A imagem da ilha e do seu dinamismo é importante aqui. Há que cuidar localmente da ecologia da ilha e das pessoas. Mencionaram-se nestes dias tantos exemplos de carreirismo, de dominação, de legalismos exclusivistas. Mas trouxeram-se igualmente à luz gestos de constante atenção aos mais pobres, de anúncio e luta de libertação da opressão da ignorância, do medo dos poderosos. As nossas misericórdias são um fio condutor dessa ecologia humanista que ganha nova atualidade nos nossos dias. A novidade criadora do Evangelho, que começa precisamente, como diz São Lucas, por dar vista aos cegos, fazer andar os coxos, mandar em liberdade os cativos, assume novos contornos nos nossos dias, configurando novas periferias carentes de atenção e de ação concreta. Os contactos com povos de várias origens étnicas e religiosas ajudaram a fazer da Igreja Católica na Madeira uma comunidade com consciência de participação na missão universal, que foi amadurecendo ao longo da sua história, de forma a desenvolver, interna e externamente, uma ação evangelizadora e humanizante a partir da comunidade católica. As expressões desígnio, o projeto nacional, são hoje denegridas, quer pelo materialismo marxista, quer pelo materialismo capitalista, ambos feridos pelo positivismo e pela subjugação da pessoa humana à economia, retirando àquela fatores de sua grandeza essencial. São expressões incompreensíveis nestes tempos do relativismo sem dimensão e sem o afoito de avançar no caminho da utopia. Os princípios e valores europeus civilizadores, refletidos na sua experiência temporal, permitem-nos recuperar o primado da pessoa humana. Por isso, a deturpação de confundir a europeização e a legítima defesa dos europeus com os impérios cheios de atrocidades e de injustiças, mas onde, apesar de tudo, e contra muitos e poderosos, outros nós, e também os povos que saímos da Madeira, levamos as mensagens duradouras que, afinal, são hoje pilares das novas nações livres. O papel de vanguarda que o território desempenhou nas descobertas ultramarinas teve repercussões do ponto de vista religioso, com o Funchal a servir de porta de saída e ponto de referência nas rotas e nos contactos da Europa com os novos territórios da África, América e Ásia. A este dinamismo atlântico correspondeu a inédita ocupação de um território no meio do oceano e o seu povoamento, com a necessidade de desenvolver estruturas eclesiásticas que acompanhassem não só o processo de expansão marítima, mas também a valorização social e económica da Madeira. Penso que o conhecimento que as pessoas podem ter de si mesmas, das suas raízes, das suas potencialidades, das suas capacidades, pode levar a grandes transformações, porque não podemos ver apenas a Igreja na sua dimensão divina, digamos, mais espiritual e religiosa, mas nas consequências do espiritual e do religioso na vida cristã empenhada no social. É transformadora, sem dúvida. Eu penso que é tão importante olhar o futuro exatamente com o sentido da missão. Aqui o lema que nós escolhemos para os 500 anos da Diocese foi Diocese, Igreja em Missão.
edificar comunidades cristãs vivas e apostólicas. Estes objetivos têm de continuar a ser preocupação e objetivo concreto, não apenas de uma diocese nos seus serviços diocesanos, mas em todas as expressões e instituições da Igreja, as comunidades paroquiais, como os movimentos, as instituições, ganhar a consciência social. Aliás, o Papa, ao falar da evangelização, a alegria do Evangelho, afirma e elenca algumas exigências precisamente de uma ação social ligada exatamente à evangelização. A alegria do Evangelho, eu poderia dizer que aparece-nos hoje como o grande desafio. A mobilidade que desde sempre marca a história do arquipélago, fruto de diversas contingências e do natural desejo de procurar uma vida melhor noutras paragens, contou também com uma dimensão de fé, tanto pela vocação missionária de quem se dedicou à transformação espiritual dos novos territórios, como dos imigrantes, que afirmaram sua religiosidade em contextos desconhecidos e mesmo adversos. A diversidade, a abertura e a amplidão de horizontes marcaram desde o início a realidade da Madeira. O povoamento multiétnico destas ilhas, a introdução de plantas e produtos de outras paragens, como o açúcar oriundo do Oriente, a batata, o milho e o tomate vindos das Américas e tantas flores, plantas e animais que o clima subtropical, acariciado pela corrente do Golfo, permitiu plantar, desenvolver e colorir neste jardim oceânico. A passagem de descobridores, de missionários, de cientistas, de desterrados, de piratas, de doentes à busca de condições de restabelecimento, mantiveram ao longo dos séculos o sentido universal profundo inscrito no ADN fundador do arquipélago e da diocese. A internacionalidade e a interculturalidade fizeram-se em sentido inverso também, pois o mar é via de chegada, mas igualmente de partida. A necessidade de suprir a exiguidade de subsistência da população, a busca de espaços de liberdade, criatividade e oportunidade nem sempre aqui permitidos, o chamamento da missão e do anúncio do Evangelho, o simples e com natural desejo de aventura que o apelo dos desconfinados horizontes do oceano tem sempre presente, tudo isso levou os madeirenses aos 4 cantos do mundo, onde, individualmente ou em comunidades mais ou menos organizadas, deram contributos próprios para novas culturas, continuando igualmente a concorrer para o desenvolvimento e diversificação das próprias origens madeirenses. 500 anos depois, a Igreja Católica deixa votos de que a celebração desta efeméride ajuda a desenvolver novas formas de valorização da história da diocese e da região, atraindo para o arquipélago mais pessoas. Possam surgir novas dinâmicas e novas ofertas no âmbito cultural, melhorar a competitividade do turismo regional, suscitar projetos inovadores e consequente oferta de emprego. Pensemos só no património artístico extraordinário que esta diocese gerou, sendo promotora da alta arte desde o século XV e XVI, onde tem aqui um património artístico extraordinário, que se valorizar em termos de roteiros turísticos, no plano cultural, atraindo aqui nichos de mercado turístico interessados no conhecimento da cultura, nas grandes rotas culturais, se isso for valorizado, criando esses roteiros alternativos, pode ser uma forma também de qualificar, enriquecer a oferta turística. Como também a nível da diocese, olhando para o passado e percebendo os vários dinamismos, se pode olhar para o presente de forma crítica e pensar em estratégias inovadoras cada tempo exige de comunicação. Houve aqui um espaço extraordinário para vários especialistas em comunicação social poderem refletir sobre a história da comunicação social e a Igreja. Como sabemos, por excelência, a Igreja é
podemos dizer, a primeira sua função é comunicar a boa nova. Ora, nesta relação existe uma relação privilegiada com o mundo da comunicação, que é, por excelência, um dos dinamismos da contemporaneidade mais importante, a comunicação e a informação. E pensou-se, houve painéis dedicados a pensar esta relação entre a Igreja e a comunicação social e as novas tecnologias, e lançou-se uma reflexão importante para uma revisão das estratégias da Igreja, que por vezes tem dificuldade em alguns campos se atualizar a esse nível. Um futuro que exige o compromisso concreto dos católicos na construção de uma outra sociedade, atenta aos mais desfavorecidos e capaz de integrar na sua ação a compreensão do que significa ser ilhéu. Eu acho que passa por uma percepção cada vez mais evidente daquilo que é ser insular e tentar entender e interpretar a espiritualidade do insular, que é obviamente diferente e distinta da espiritualidade do continental. E acho que, por vezes, nós esquecemos desta situação, que é muito importante, porque há uma vivência, há uma experiência, uma visão do mundo que se reflete de forma evidente na expressão religiosa. Cada vez mais está-se a perder este espírito solidário. No passado, ele foi um marco muito importante da afirmação das sociedades. E acho que hoje, talvez, por razões diversas, estamos a perder esse marco. Eu acho que a solidariedade é um elemento fundamental, é o cimento. Nestes momentos que estamos a viver difíceis, não é? Temos que ter uma leitura das realidades e ir ao encontro, procurar respostas para ir ao encontro das grandes necessidades da população. Nós, por exemplo, estamos preocupados com o envelhecimento, não é? Procuramos ir ao encontro e dar as respostas, mas também preocupa-nos a situação do desemprego, preocupa-nos o problema da natalidade, porque é fundamental e nós estamos a procurar respostas nesse sentido. Estas coisas às vezes evoluem de uma forma lenta, porque não temos a resposta logo, mas que está imbuído no nosso espírito e que estamos preocupados e que estamos, quer dizer, digamos que o nosso trabalho. A Madeira foi escolhida e assumiu-se como a base necessária para a construção de uma igreja missionária ultramarina, mostrando a partir daí a possibilidade de ter sucesso na construção de um património de espiritualidade e de fé católica a partir do zero, procedendo da implantação da Igreja e a transformação da realidade humana a partir das convicções religiosas mais profundas. A celebração dos 500 anos da Diocese do Funchal, mais do que o comemorativo da efeméride, e tendo em conta as circunstâncias atuais, obriga-nos a uma reflexão positiva sobre o futuro, na qual terá de continuar a estar sempre presente o que de principal, instintiva ou racionalmente, guiou a nossa resistência até aos dias de hoje, bem como os nossos sucessos por esse mundo fora. Esse principal é o nosso conceito de primado de pessoa humana, que me leva a lembrar Jacques Maritain. O homem é um indivíduo que se mantém a si mesmo pela inteligência e pela vontade. O cristianismo, que se espalhou a partir do arquipélago, ajudou também a moldar as ilhas ao longo dos séculos e foi um fator decisivo na criação de dinamismos de cultura, cidadania e solidariedade. O anúncio do Evangelho gerou testemunhos exemplares e superou as dificuldades que foram surgindo. Esta chave missionária tem que ser atualizada aos tempos modernos, aos tempos em que nós vivemos, mas caracteriza uma igreja acolhedora, sobretudo pela experiência que tem, quem vem ao Funchal, nota-se sobretudo uma igreja acolhedora, uma igreja, porque somos uma terra turística e ainda bem que somos acolhedores. É uma igreja, sobretudo, com uma igreja virada para o acolhimento, mas também a viver profundamente a fé. Naturalmente que esta fé tem que ser, muitas vezes, ela precisa de ser purificada,
No entanto, nós tivemos raízes franciscanas e, sobretudo, franciscanas, também a nível pastoral, depois a nível cultural, jesuíticas, mas também uma igreja, sobretudo, com uma fé muito grande. É isso que eu caracterizo a Igreja do Funchal nestes 500 anos. Com esta crise está a sair muita gente. Agora eu pergunto, será que eles levam a mesma fé que levaram os nossos antepassados de há 50, 100 anos? Isso também é um outro problema que eu me coloco. Será que eles levam estas raízes? Por aquilo que eu conheço, nem no século XIX, em que havia uma aliança oficial entre a Igreja e o Estado, mas aquilo que eu considero um abraço com correntes de ferro, que impedia a Igreja de agir. Mas nunca, nem no século XIX, nem na República, nem no Estado Novo, houve tanto movimento laical, houve tanto empenhamento dos leigos, portanto, na Igreja, na Diocese. É claro que isto tem a ver com as instruções do Concílio Ecumênico, e sobretudo tem a ver com uma coisa, com a desclericalização. Porque já na República se chamava a atenção para a demasiada clericalização da Igreja. E no Estado Novo, padres que se empenharam fortemente na ação católica, alguns dos quais até foram depois bispos, insistiram nesse ponto, que era preciso desclericalizar, é preciso de facto valorizar o papel dos leigos. A Diocese, berço de missionários, preocupou-se com a sua própria evangelização e estendeu-se ao longo do território, com os seus valores de sempre e novas dinâmicas, envolvendo cada vez mais as comunidades católicas nas suas estratégias pastorais e reorganizando o território de forma a aproximar-se das populações. Uma dinâmica fundamental para enfrentar os desafios do futuro. É importante, nos tempos que correm, fazer os povos refletir sobre as capacidades que a história lhes reconhece. Terem oportunidade de, face aos desafios e à realidade da respectiva genética, segurar os princípios e valores que foram os alicerces das epopeias ou dos contratempos que os marcam. E, a partir daí, avançar nos destinos históricos que se conseguem vencendo os medos, eliminando a mediocridade e não desistindo da utopia. Oxalá que na celebração do primeiro milénio da Diocese do Funchal, então o povo madeirense, bem como todos os portugueses e europeus em geral, possam ter tanto orgulho nos 5 séculos que se seguem como nós temos nos 500 anos que celebramos. Hoje encontramos-nos numa nova e radical época de mudança. Revisitar a história, contar a memória das origens, não é simplesmente uma diversão gostosa, um exercício intelectual. A memória é um trampolim de identidade e criatividade para dar novo impulso à vida, fazer avançar a história com sabedoria e coerência. Hoje, a dimensão global da humanidade não é uma opção, é um dado de fato, no qual todos nos encontramos inseridos. Mais de 500 anos depois da fundação desta diocese, continuam vivas as raízes cristãs de um projeto político e religioso de construção de uma nova sociedade atlântica e global, de uma igreja aberta ao mundo e capaz de lhe oferecer um contributo próprio, fiel ao propósito fundador de apoiar a ação da igreja em novas terras. E recordando o passado no presente, saibamos responder aos novos desafios com que nos deparamos no campo da fé e da cultura, da ação educativa e da ação social.